O Vasco hoje é mais time que o Flamengo. Com certeza. Cara, o Vasco e o Flamengo vão se enfrentar, acho que daqui a 2 semanas, não é? Se prepara, Flamengo, prepara o ombro, que é papo de 3-0 Vasco pra cima. Porque hoje nós temos um time crescente, que é o Vasco, e um time em queda, que é o Flamengo. Noé não vai jogar, a gente falou aqui. Se Noé não jogar, Pedro tá fora. Cara, Noé e Pedro é 70% do time do Flamengo. Eu vejo como favorito o Vasco nesse confronto com o Flamengo, daqui a 10 dias. E se tiver confronto na Copa do Brasil, o Vasco ganha as 2 partidas, o Flamengo não vai aguentar. Hoje o Flamengo é a quarta força do Rio, e o Vasco, apesar de toda essa bagunça, esportivamente falando, está muito acima do Flamengo. Alô, nação rubro-negra, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Tem muito torcedor do Vasco cantando vitória antes da partida do Flamengo. Vamos ver o que eles vão falar depois do jogo. E lógico, no vídeo de hoje a gente vai debater aqui um tema, né, sobre o fair play financeiro. Como é que pode um clube que deve mais de 2 bilhões de reais contratar um jogador para pagar mais de 3 milhões e meio de reais, sendo que esse próprio clube não paga as contratações que fez no próprio Brasil. Em relação ao Alcaraz, a coletiva de apresentação dele deu para ver que ele é sangue nos olhos. Essa é uma característica que a nação rubro-negra ela exalta bastante em jogadores que estão chegando, sobre o departamento médico do Flamengo. Finalmente notícias boas. O Flamengo pretende contar com 4 reforços para essa próxima partida diante do Bahia na próxima quinta-feira. Sobre o Chola, ele fica no Flamengo porque o Mengão conseguiu a renovação do visto do jogador, que já estava expirando, mas agora o Flamengo conseguiu para os próximos 5 anos. Sobre o Arias, mais uma vez, ele recusou a renovação com o Fluminense, e a nação rubro-negra sempre fica de olho porque é um pedido, né, da torcida do Flamengo, a tentativa, pelo menos, da contratação desse grande jogador do Fluminense. E é um jogador que já declarou que não quer ficar no tricolor carioca. E sobre o STJD, tomara que eles não venham com a mão forte sobre o Alcaraz, porque tanto o Flamengo quanto o Alcaraz foram denunciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E também vários elementos lá do Clube de São Paulo, do Corinthians. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, cada vez mais a gente vê que é preciso ter um fair play financeiro no Brasil, tá? O Corinthians acabou de fechar a contratação do Depay e vai pagar um salário para o jogador de 3 milhões e meio de reais. Em 10 meses são 35 milhões de reais de salário para esse jogador, que o Flamengo até queria, mas em relação a disputar a leilão de salário astronômico, que ele vá pro Corinthians, tá ligado? Não vou desejar que ele seja feliz, não. Mas que ele vá pro Corinthians, porque é um absurdo esse valor de salário. E o pior é que o Corinthians deve mais de 2 bilhões de reais e faz esse tipo de contratação. E o pior, contrata e não paga outros times, né? Como é o caso do Flamengo em relação ao Mateuzinho. O Corinthians ainda deve 13 milhões de reais pelo Mateuzinho. O Flamengo acionou a Brax como garantia por causa do atraso, e eles vão ter um prejuízo de 17 milhões de reais. Em vez de pagar 13, pagam 17 milhões de reais. A gente sabe como funciona os juros do cartão de crédito. A gente deixa de pagar o cartão de crédito e quando a gente vai pagar, o valor é bem maior. É o que acontece no caso do Corinthians. Tem o Ranieri também do Cuiabá. E olha a sacanagem que acontece. O Corinthians vai jogar agora com o Cuiabá. E o Cuiabá declarou na internet que é uma situação muito complicada, né? Palavras ali do Cuiabá. A gente vende o Ranieri pro Corinthians, o Ranieri vai jogar contra o Cuiabá, e a gente não recebeu pelo jogador. Como é que fica isso, FIFA? Como é que fica isso, CBF? É reclamação do Cuiabá, e uma reclamação com razão. A mesma situação que acontece com o Flamengo e com vários outros clubes que fazem acordos com o Corinthians, um time que deve mais de 2 bilhões de reais e contrata um jogador para pagar 3 milhões e meio. Então é um tapa na cara dos clubes que tentam honrar suas dívidas, honrar com a sua palavra. Então, se chegar ao fair play financeiro no Brasil, clubes como Flamengo e Palmeiras poderão continuar contratando, pagando os salários, porque tem uma dívida pequena, tem uma receita gigantesca, e diante dessa receita, segundo o fair play financeiro, Flamengo e o Palmeiras teriam mais condições de fazer contratações e pagar altos salários, né? Mas clubes que estão devendo, clubes que não honram com seus compromissos, teriam ali uma restrição maior em relação ao mercado da bola, e eu gostaria muito de saber a sua opinião. Vocês concordam com o fair play financeiro diante desse caos total? Um exemplo também é o Botafogo. O Botafogo deve mais de 1 bilhão de reais e colocou no mercado nesse ano mais de 300 milhões de reais em contratações. Então, em vez de pagar as suas dívidas, continua contratando. Mas no caso do Botafogo, no caso do Cruzeiro, a situação é diferente porque eles têm SAF, né? Só que
Eu acho que para uma saúde do futebol brasileiro, para não ter esse caos total, o fair play financeiro seria muito bem-vindo e sua opinião também é muito bem-vinda aqui nos comentários. Concordam com o fair play financeiro ou vocês acham que o futebol brasileiro deve continuar do jeito que está? Clubes devendo 2 bilhões, 1,5 bilhão, fazendo contratações astronômicas, mas não honrando com seus compromissos de dívidas, né? E sem fazer isso, e ainda contratando mais e mais, a tendência é, conforme eu já falei, do Corinthians virar um Cruzeiro em breve. Em relação a não ter condições de honrar com seus compromissos e acabar descendo para outras divisões. E nação rubro-negra, pelo menos algumas notícias boas sobre o departamento médico, né? Após o Pedro se pronunciar nas redes sociais e afirmar que voltará cada vez mais forte, e é lógico, é isso que a nação rubro-negra espera, né? A gente deposita uma confiança gigantesca no Pedro, que infelizmente teve que paralisar a melhor temporada de sua carreira. São em torno, se eu não me engano, de 25 gols em 35 jogos. Se o Pedro jogasse até o final da temporada, com certeza seria a temporada que ele faria o maior número de gols pelo que a gente estava vendo nos jogos. Mas o Flamengo está com em torno de 9 jogadores contundidos, né? Jogadores que só voltam na temporada que vem são Pedro, Cebolinha e o Vinha. E aí tem outros jogadores, mas a notícia boa em relação ao departamento médico do Tanuri é que o Léo Pereira ele já retornou aos treinos. Com certeza será um reforço para essa partida contra o Bahia no próximo dia 12, às 9h45 da noite. Sobre o Gabigol, o Arrascaeta e também o De La Cruz, as notícias são excelentes também, né? O Flamengo está tentando preparar eles para essa partida contra o Bahia. E se tivermos o retorno desses 4 jogadores, o time do Flamengo fica muito mais fortalecido. Então, o Flamengo trabalha para que Gabigol, Arrascaeta e De La Cruz também tenham condições, assim como o Léo Pereira. Sobre o Michael, só volta no final de outubro. Sobre o Pulgar, é um jogador que está com edema, né? É data FIFA ainda, ele está com a seleção do Chile, e quando ele retornar dessa data FIFA, ele será reavaliado. Só que diante de um cenário tão caótico, né? Eu não lembro, desde que eu nasci, em 1984, de uma temporada que o Flamengo tivesse tantos e tantos desfalques como está acontecendo hoje em dia. Então a gente torce para que todo mundo volte o mais rápido possível. Tentei passar a situação de cada jogador quando eles voltam para os senhores ficarem atualizados, né? Já botaram até uma brincadeira na internet, colocaram o terceiro uniforme do Flamengo como sendo aquele roupão hospitalar. Mas é isso, né, cara? Não tem o que a gente fazer. Se a gente não rir da própria desgraça, a gente vai fazer o quê? Ficar chorando? Não adianta, então, que a gente tente levar no bom humor esse momento caótico no departamento médico rubro-negro. Rapaziada, a situação é a seguinte em relação ao Arias. O Arias tinha uma promessa do Fluminense de que, se chegasse uma proposta de mais de 10 milhões de euros, o Fluminense iria vender o jogador. Só que não foi o que aconteceu há um tempo atrás. O Fluminense recebeu uma proposta de 12 milhões de euros para a venda do Arias e negou essa venda. E o Fluminense está tentando renovar contrato com o jogador que tem contrato até o meio de 2026, até o final de 2026, se eu não me engano. Só que o jogador está muito chateado com a diretoria do Fluminense, né? Diante dessa negativa de saída, e o jogador quer sair do Fluminense, o Fluminense não liberando ele também recusou uma renovação de salário com o Fluminense. O Fluminense prometeu aumentar o salário do jogador, só que o jogador ele se negou a assinar essa renovação. É um jogador que não quer permanecer no Fluminense. E, sinceramente, galera, pelas características que o Arias tem, eu tentaria a contratação do jogador, tá? Eu sei que é uma contratação difícil, só que o jogador não quer ficar no Fluminense. E é um jogador que se encaixaria muito bem no time rubro-negro, apenas uma curtinha aqui, mas é bom sempre a gente lembrar dessa situação, porque é um jogador, a princípio, muito querido pela torcida do Flamengo, um jogador que a torcida do Flamengo enxerga que cairia muito bem nesse time rubro-negro. E eu pergunto pra vocês, vocês gostariam de ver o Arias no time rubro-negro? Eu gostaria, e caso ele esteja de saída do Fluminense, eu tentaria a contratação de qualquer jeito. Caso ele saia do Fluminense, aí ficaria até mais fácil a situação do Flamengo, como aconteceu com o Pedro, né? O Flamengo queria a contratação do Pedro, o Fluminense não vendeu o Pedro para o Flamengo, o Pedro saiu do Brasil, foi para outro time, e depois dele estar nesse outro time, o Flamengo conseguiu a contratação do Pedro. Eu tentaria a mesma estratégia com o Arias, tentaria comprar ele do Fluminense. Caso o Fluminense não quisesse vender o jogador e vendesse para outro clube, eu iria, alguns meses depois, nesse clube e tentaria a contratação do Arias. Para mim, excelente jogador e cairia muito bem nesse time do Flamengo, pelo menos na minha opinião. E
nação rubro-negra sobre o visto de permanência do Chola. O Chola tinha um visto temporário, esse visto estava prestes a expirar e o Flamengo se movimentou e conseguiu um visto de 5 anos para o nigeriano Chola, que por enquanto faz parte ainda do Sub-20, mas já está ali nos profissionais treinando, né? Então ele está naquela transição entre o Sub-20 e o profissional rubro-negro. Esse jogador é um pedido especial da torcida do Flamengo, né? Existia rumores de que o Flamengo não compraria o passe do atleta, daria em torno de 2,5 milhões de reais, só que o que estava pegando era a situação do salário, né? Ele queria um salário que não era condizente com o Sub-20, era um salário já meio que profissional, e o Flamengo teve vários debates, né? Conversou, várias reuniões com a staff do atleta, conseguiu se acertar e comprar esse jogador. E agora, com esse visto de 5 anos, o Chola com certeza fica, não tem aquele perigo de voltar para a Nigéria. Flamengo conseguindo esse visto, teremos o Chola aí por muito tempo no time rubro-negro. Existe uma esperança muito grande da torcida de ver ele jogar no profissional. Ainda não teve chance de estrear pelo time do Tite, mas em breve terá essa chance, porque é um jogador de muita habilidade. Lembra muito, cara, as características do Bruno Henrique, e ele tem um chute poderoso de fora da área. Aquele tipo de jogador, muita gente reclama do time profissional, que o time profissional não chuta de fora da área, né? E a gente vendo jogos da base, a gente teve aí Flamengo e Fluminense pelo Sub-16, torneio Guilherme Embry, que é equivalente ao Campeonato Carioca, e o Flamengo, se eu não me engano, fez 2 gols de fora da área, né? Dos 3 gols que fez, 2 gols foram de fora da área. E aí nos comentários a gente vê muitos rubro-negros comentarem: poxa, por que o time profissional do Flamengo não copia essa característica dos times da base, que é chutar de fora da área? E o Chola tem, numa das suas mais fortes características, o chute de fora da área, além de toda a correria, do drible, né? Ele é um moleque que botou a bola na frente, cara, não tem como pegar. Ele tem uma velocidade surreal. Então, ficamos felizes. Boa notícia sobre o Chola. O Flamengo conseguiu o visto para ele pelos próximos 5 anos. Então, sem preocupação do Chola retornar ao país de origem. E nação rubro-negra, o STJD, será que vai vir com a mão pesada? Porque ele denunciou, além do Flamengo, também o jogador Alcaraz. E do lado do Corinthians, foram vários denunciados por causa daquela confusão no último Flamengo versus Corinthians. O Alcaraz, ele tomou uma entrada ali violentíssima, né? Partiu para cima do adversário. O adversário agarrou ele pelo pescoço, ele tentou acertar um soco. Então, por causa disso, os jogadores, tanto o Yuri Alberto quanto o Alcaraz, foram enquadrados, se eu não me engano, no artigo 257, que é um artigo ali onde dá conta de que o jogador tentou agredir ou agrediu o adversário. Então a punição pode ser tanto de 4 jogos a 12 partidas, como uma forma ali de mostrar ao jogador que ele não pode ter mais esse tipo de atitude. A gente torce para que o Alcaraz não receba essa pena, né? Já tomou um cartão vermelho, já vai ficar de fora do próximo jogo, então que o jogador não seja punido novamente, porque naquele caso ali, pelo que eu vi, o Alcaraz foi vítima. E sobre o Flamengo e o Corinthians devem tomar uma punição de R$100 até R$1.000 por causa de atraso dos dois times, e também pela confusão, os dois times podem tomar uma multa de até R$10.000, né, que se enquadra no artigo que diz que os dois clubes fizeram uma confusão tão gigantesca ali que é até difícil a identificação dos envolvidos. Então é isso. Em relação ao lado do Corinthians, tem vários que foram ali denunciados. Sobre o Flamengo, é o clube e também o Alcaraz, e a gente torce para que a mão do STJD não venha forte em cima do nosso novo reforço. E nação rubro-negra sobre a contratação do Alcaraz, a apresentação desse jogador. Cara, é o típico jogador argentino, né? Não é muito de dar risadinha, não é aquele cara que vem meio deslumbrado, não. É um jogador consciente, um jogador que tem sangue nos olhos, parece que não peida em nenhum tipo de situação em relação a... Tem confusão? Ele não vai correr da briga, né? É aquele jogador raçudo. Ele falou na coletiva de imprensa dessa apresentação que ele não gosta de perder e é um jogador que tem muita raça. Então, são características, né, principalmente a raça desse jogador. É uma característica que a nação rubro-negra sempre enxerga com muito bons olhos em jogadores que estão no Flamengo e que chegam também, como é o caso do Alcaraz, que a princípio não foge de confusão, né? Ele declarou que prefere jogar na posição do De La Cruz, né, um segundo volante, mas também faz a função do Arrascaeta, aquele meia atacante. É um jogador de muita qualidade, fiquei muito feliz com essa coletiva de apresentação, ele tá
assim, falando que tudo é muito lindo aqui no Flamengo, né? O elenco do Flamengo é um elenco maravilhoso, a estrutura é uma estrutura maravilhosa, e o Marcos Braz já admitiu que tem muito tempo que o Flamengo corre atrás desse jogador e que finalmente o Flamengo conseguiu contratar esse jovem jogador, um jogador de apenas 21 anos. Essa é a maior contratação em relação a valores financeiros do Flamengo, mas é uma contratação que também muda o patamar do Flamengo no mercado da bola. Flamengo indo na Europa, contratando um jovem jogador, um jogador de apenas 21 anos, né, porque geralmente os times brasileiros trazem jogadores que já têm uma idade mais avançada, mas não é o caso do Alcaraz e também não é o caso do Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata tem uma idade um pouquinho maior do que o Alcaraz, mas o Alcaraz tem apenas 21 anos. E essa nova filosofia de contratação do Flamengo é de colocar um elenco mais jovem, né? Um elenco mais jovem. Tem menos contusão, tem um gás maior durante as partidas, né? São jogadores que ainda vão prestar serviço por muito tempo para o time rubro-negro. Então essa contratação do Alcaraz é muito significativa no mercado brasileiro, principalmente para o time do Flamengo, né? Trazendo um jovem, mas muito jovem jogador da Europa e retornando para o continente americano. Parabéns pela contratação e realmente, cara, gostei muito dessa característica do Alcaraz, de ser um cara mais sério, de ser um cara ali sangue nos olhos, que dentro de campo vai entregar muita raça, conforme ele falou, e vai lutar sempre pelas vitórias, porque argentino realmente, quando tem sangue na veia, é um jogador que entra totalmente pilhado dentro de campo. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntão, tenha um excelente sábado, fique com Deus, até a próxima e fui!